Vamos lá, pessoal. Questão 3. Considere a função g, né, de R2 em R, definida por g de xy igual a seno de xy, certo? Calcule as derivadas parciais de g em cada xy, tá vendo? Aqui são as derivadas parciais em cada xy. Então a gente não precisa usar aquela definição no ponto. A gente simplesmente usa as regras de derivadas normais, né, que a gente conhece. Derivada de seno é cosseno e tudo mais. Certo? Beleza. Então vamos lá. Letra A. Essa questão é uma questão bem bonita, para falar a verdade. Calcule as derivadas parciais de g em cada ponto. Com isso, eu trouxe a regra da cadeia aqui, ó, conhecida, né? Eu falei anteriormente assim, a derivada de dentro vezes a derivada de fora. E isso é a regra da cadeia. Derivada de dentro vezes a derivada de fora. Então, quando eu quero calcular o g, a derivada de g em relação a x, em um ponto qualquer, nesse caso vai ser xy, vai ser dada por... Vamos lá, vamos pegar o rascunho aqui, ó. Rascunho. Beleza? O que eu quero derivar é... Deixa eu baixar um pouquinho aqui. O que eu quero derivar é seno de xy em relação a x. Então, estou derivando isso aqui em relação a x. Então, tudo que não é x vira constante. Ok? Isso é igual. Pela regra da cadeia, vou fazer uma substituição simples aqui. Travou. U é igual a xy. U é igual a xy. E seno... Então, se eu troquei tudo por u, então vai ficar seno de u. Então, a derivada de seno de u é cosseno de u, certo? E isso aqui é cosseno de xy, ok? Só que eu tenho que derivar u em relação a x. Então, assim, a derivada de x é 1. Como o y é constante, eu posso jogar para fora. Então, fica y vezes a derivada de x, que é 1. Então, fica só o y. No final, pela regra da cadeia, eu tenho um produto. Então, a derivada de seno de x em relação a x é y vezes cosseno de xy, a regra da cadeia. Então, aqui, perfeito. Vai ficar y cosseno de xy. Ok? E derivada de g em relação a y, em cada ponto, xy, vai ser dado por... Agora, eu estou derivando em relação a y. A minha substituição é a mesma. No final, vai aparecer o cosseno de xy. Só que agora eu tenho que derivar xy em relação a y. Então, o meu x vira constante. Então, aqui que eu vou ter a derivada de x, aliás, a derivada de xy em relação a y, o meu x vira constante. Então, ele passa para fora multiplicando. A derivada de y em relação a y é 1. Então, fica vezes 1, vezes o cosseno. Só que como é vezes 1, não preciso colocar. Então, o que eu tenho aqui é cosseno de xy. E pronto. Para todo xy pertencente ao R2. Ok? Então, com isso, a gente já conclui a letra A. Repare o seguinte. Tudo que é constante eu posso jogar para fora, né? Então, se eu estou derivando em relação a x, tudo que não é x é constante. Se eu estou derivando em relação a y, tudo que não é y é constante. E com isso a gente conclui a letra A. Bem imediato, tá vendo? Não usei a definição. Só aqueles macetinhos, né? De derivada comum mesmo, que a gente aprende lá em cálculo 1. Certo? A letra B, ela já é o seguinte. Sem utilizar, olha só, sem utilizar a definição de diferenciabilidade. Explique por que G é diferenciável. Repara o seguinte. Eu não tive dificuldade nenhuma de obter as minhas derivadas parciais em todos os pontos. Ok? Se eu olhar para cada uma, x, y, x, y, não há nenhum x e nenhum y que faça com que essa função seja descontínua. Né? O que eu quero dizer? Se ficar 1 sobre 0, ou se ficasse 0 sobre 0, qualquer valor aqui, x e y podem assumir. Qualquer valor que eu coloque aqui, x e y pode assumir. Com isso, a gente pode concluir como as derivadas, parciais
existem e são contínuas em R2, logo G é diferenciável. Já é o suficiente, isso já é o suficiente para garantir que é diferenciável. Ok? Porque não tem nenhuma restrição para x e nenhuma restrição para y. Por exemplo, quando eu coloco assim 1 sobre x, eu preciso especificar que x é diferente de zero. Então, não é o que acontece nesse caso. X e y podem assumir qualquer valor. Logo, é contínuo em qualquer valor. Se é contínuo em qualquer valor e as derivadas parciais existem, logo a gente pode concluir que G é diferenciável. Ok? Com isso, a gente já conclui a letra B. Por fim, falta a letra C. O que acontece na letra C? Utilize o item B para provar que o limite x e y tendendo a 0, 0 de seno ao quadrado xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0. Eu quero concluir através da letra B que esse limite é 0. Certo? Pela letra B, como eu sei que é diferenciável, eu sei que esse limite aqui é exatamente igual a 0. O limitão tem que ser 0, porque é diferenciável. Tá vendo? Ele pediu para não usar a definição na B. Mas na letra C eu vou ter que usar. Porque eu já concluí que é 0. Eu sei que é 0. Eu tenho certeza que é 0 porque G é diferenciável. Então, assim, partindo daí, vamos analisar o seguinte. Vamos pegar aqui de cima mesmo. Ó. Vamos calcular R de HK. R de HK é igual G de HK, certo? Menos. Agora vamos ver. G de 0, 0. Vamos olhar lá para cima. Ó. O G de 0, 0 vai ficar seno de 0 vezes 0 é 0 e seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Menos. No ponto 0, 0 vezes H, ó, a derivada de G em relação a x no ponto 0, 0, eu vou olhar para cá. Tem que olhar para cá. Então, eu vou trocar o y por 0 e o x por 0. Então, vai ficar cosseno de 0 vezes 0. Cosseno de 0 é 1. E 1 vezes 0 é 0. Então, o que sobra aqui é 0 vezes h. Menos, de maneira análoga, cosseno de 0 é 0, só que x vale 0 e 0 vezes 1 é 0. 0 vezes k. Então, no final, isso tudo aqui some, ó, porque é tudo 0. Só sobra essa parte aqui. Ok? E essa parte é o quê? Seno. Ó, aqui vai ficar 0, menos 0, menos 0, então não preciso colocar. Deixa eu apagar aqui. Então, R de GK vale seno de H vezes K. Ok? Beleza. Eu preciso calcular o limitão. O que o limitão me diz? Limite de xy tendendo a 0, 0 de seno de HK dividido pela raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Olha só que interessante. Deixa eu só corrigir aqui na xy, né? No caso, eu trabalhando com HK. Com isso, até agora, só usei a definição de diferenciabilidade. Ó. Eu sei que isso aqui é exatamente igual a 0. Tá vendo? Eu sei que isso aqui é exatamente igual a 0 por causa do item B. Por isso que a gente utilizou o item B para fazer a letra C. Agora, repara o seguinte. Que se eu pegar esse limite que ele quer que calcule, né? Vê se não é muito semelhante com esse aqui. É muito semelhante. Tá vendo? Por quê? Porque o limite, ó. Vamos concluir isso aqui, ó. Vamos ver se vocês concordam comigo. Se eu pegar e elevar isso aqui ao quadrado, vai aparecer justamente aquele limite que eu quero. Então, se eu disser, ó eu vou partir daqui, ó.
limite, vou pegar a canetinha azul aqui, ó. Limite de xy tendendo a 0, 0, de seno de xy dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente igual a limite de xy tendendo a 0, 0, de seno de xy dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado vezes o limite quando xy tende a 0, 0, de seno de x. Aqui faltou ao quadrado, né? Aqui está ao quadrado. Seno de xy dividido pela raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vê se não é exatamente a mesma coisa. Ó, deixa eu pegar a canetinha aqui. Seno ao quadrado de x sobre y ao quadrado, eu destrinchei em 2. Porque se eu fizer seno vezes seno, dá seno ao quadrado. E se eu fizer raiz de x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado, dá x ao quadrado mais y ao quadrado. Vai cortar raiz e raiz. Então, assim, pela definição do B, isso aqui e isso aqui, a gente já viu que é igual a 0. E isso aqui é igual a 0. Logo, 0 vezes 0 é igual a 0. Olha que questão interessante. Quando ele me pede para calcular esse limite, ó, de seno ao quadrado xy sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 0, utilizando o item B, pelo item B, eu sei isso aqui. Ó. Pelo item B, eu sei isso aqui. Ok? Só que no item C, esse seno ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, eu consigo transformar em 2, que é exatamente igual a esse aqui que eu tinha. Ó. Olha lá, ó. Vê se não é exatamente igual. Ah, tá xy, aqui tá hk. Mas é a mesma coisa, xy, hk é a mesma coisa. Só muda a variável, o nome da variável. Então aqui ficou seno de xy sobre x ao quadrado mais h ao quadrado, que é exatamente igual a esse aqui. E o outro limite vezes o mesmo limite, que eu já sei que é 0 pela definição de B. Então fica 0 vezes 0 é igual a 0. E essa é a resposta. A gente demonstrou, né? Se a gente demonstrou, coloca o quadradinho, que a gente conclui aí a nossa questão 3. Questão bem bacana, assim. Bem bacana. Boa para revisar também a regra da cadeia, né? Que eu não falei na questão anterior. Então, assim, perceba que o melhor jeito de estudar esse conteúdo é realmente fazendo provas anteriores. Tá vendo? A gente revisa tudo, até coisa lá de cálculo 1. Então, assim, essa questão gerou uma polêmica bem grande que quase ninguém conseguiu fazer ela quando foi AP, né? Na época ainda estava à distância. Então, assim, as pessoas não enxergaram que isso aqui é exatamente o B elevado ao quadrado. Tá vendo? A letra C é o quadrado do B. Digamos assim, é o quadrado do B. Então, a gente conseguiu argumentar e mostrar que esse limite vai para 0. Fechou? Até a próxima.